As eleições presidenciais de 2022 foram uma das mais importantes da história do Brasil. A mídia desempenha um papel fundamental na formação de opinião pública e na disseminação de informação sobre os candidatos às eleições. A pesquisa analisou a cobertura mediática das eleições presidenciais de 2022 no Brasil, com foco no jornal O Globo, Folha de São Paulo, Estadão e Valor Econômico. Com o avanço das redes sociais e da internet, os jornais impressos têm enfrentado desafios contínuos e uma redução de circulação. No entanto, eles ainda desempenham relevância sobre a cobertura política. A pesquisa classificou os conteúdos relacionados a Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Messias Bolsonaro, do PL, nas primeiras capas de jornais, em 5 categorias. São elas: manchetes, reportagens, colunas e artigos, pesquisas eleitorais e uso de fotos ou infográficos. Além da revisão bibliográfica, a metodologia da pesquisa inclui a classificação dos conteúdos da primeira página dos jornais analisados em 5 categorias, como eu falei anteriormente. A primeira é a manchete, e para analisar de uma forma melhor, utilizamos a teoria do enquadramento, que examina como a informação é moldada para influenciar a percepção do público de uma forma com que o jornal queira. Também a análise do discurso, que investiga as estruturas linguísticas e retóricas. E, por último, o adversarismo político, que enfatiza a relação entre a noticiabilidade do indivíduo e de temas na arena política que estão sempre em conflitos todo dia. Por fim, também analisamos a revisão bibliográfica sobre jornalismo político e as características da primeira página, de acordo com alguns autores. A cobertura das eleições de 2022 no jornal O Globo mostraram a complexibilidade e a diversidade do cenário político. Entretanto, eles deram mais enfoque ao Jair Messias Bolsonaro, deixando de lado Tebet e Ciro e Lula ali meio termo. O jornal O Globo exibiu uma postura muito crítica em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, um dualismo enfatizado entre Bolsonaro e Lula e uma representação visual muito completa para ajudar na percepção pública, como, por exemplo, as charges, e é característica deles na primeira página. O jornal Valor Econômico, ao longo dos meses mencionados, de julho a outubro, demonstrou um padrão distinto de cobertura das eleições de 2022, em comparação aos outros mencionados. A quantidade reduzida de conteúdo visual dos candidatos e a ênfase nas chamadas de capa focaram no desenvolvimento político e econômico, indicando uma abordagem mais sóbria e menos sensacionalista. A análise das matérias do jornal Estadão, nas capas referentes ao mês de julho a outubro de 2022, revela um panorama que parece não permanecer imune ao ambiente de rivalidade que caracteriza a política brasileira. Principalmente quando se retrata a figura de Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. A presença de outros candidatos como Ciro Gomes e Simone Tebet, embora menos predominantes, oferece uma pausa ocasional na narrativa binária entre os dois, como fosse um espaço de respiro. Por outro lado, o jornal Folha de São Paulo, durante os meses em que analisamos, dedicou uma atenção significativa aos 2 principais candidatos, Bolsonaro e Lula. A prevalência do enquadramento conflituoso nas manchetes insinuou que o jornalismo desempenhou um papel de ampliação às tensões do cenário político. Ao todo, foram analisadas 445 capas de jornais, sendo elas 172 do Estadão, apenas 76 do Valor Econômico, 241 da Folha de São Paulo e 315 do O Globo.